Queria que os irmãos, nessa manhã, justamente comigo, estivéssemos lendo todos Juízes capítulo 6, versos de 1 a 16. Nós vamos, nesse momento, nesses minutos que aqui estamos, para estudar a palavra do Senhor e meditar nela, pensar nesse texto a partir desse tema. Deus age através do seu povo. Juízes 6, de 1 a 16. Vamos ver algumas lições a partir do exemplo de Gideão, daquilo que Deus fez na vida desse homem e por intermédio dele. Vamos ler então essa narrativa, do 1 ao 16, do capítulo 6. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Então veio o anjo do Senhor, e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita. Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força, livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Vamos orar mais uma vez? Senhor bendito, use da tua palavra, Pai, que nós pedimos para moldar nosso coração conforme a tua vontade, para edificar o teu povo, Senhor. Pai, para nos fazer aumentar a nossa confiança no Senhor e nos submetermos, então, cada vez mais à tua orientação. É isso que pedimos e agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de Juízes, ele tem um ciclo de narração. Se você já teve tempo de ler, o ciclo ele é bem claro, está bem nítido. Ele diz: o povo de Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor, que mostra sempre essa fala do autor, é para mostrar aquilo que o povo fez para se distanciar de Deus. Inclusive, em alguns momentos, vai mostrar que isso aconteceu logo depois da morte de um dos juízes importantes que Deus levantou. Por exemplo, no capítulo 2, versículo 9, está claro lá: depois da morte dos juízes, o povo se desviou. Então, essa é uma frase importante na narrativa desse ciclo. E depois tem o arrependimento. O povo, então, se arrepende por causa das consequências da sua desobediência, porque os seus desvios, seus descaminhos trazem consequências terríveis. Então, o povo se arrepende e Deus intervém, Deus age com misericórdia. Esse é o ciclo narrativo de todo o livro. Todo o livro de Juízes é construído assim, para mostrar como o povo se desvia de Deus,
mas se arrepende por causa das suas consequências, as consequências do que ele faz. E Deus é misericordioso, Deus é bondoso e os socorre mais uma vez, levanta homens, levanta mulheres para os liderar e os ajudar a enfrentar os desafios esses quase sempre ligados aos inimigos que vêm e vão em suas terras, e eles têm então que lutar e enfrentá-los. Pensando nisso, esse capítulo, essa porção do capítulo, né, ela não é diferente. Se você observar, logo no versículo 1, vai dizer que os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Então o capítulo já começa mostrando justamente esse ciclo narrativo. Depois de um período de tranquilidade, de paz, no governo de um juiz que Deus levantou, no caso, a narrativa anterior, um juiz e uma juíza, agora Israel mais uma vez se desvia, mais uma vez desobedece ao Senhor, e isso traz consequências, e essa consequência, inclusive, é a consequência de disciplina e de juízo. O que o autor quer enfatizar, e ele faz isso mais uma vez, é o quanto o povo de Deus é frágil, é inconstante na sua fidelidade a Deus, e por isso desobedece a Deus, os perigos e as consequências da desobediência, mas, ao mesmo tempo, deixar claro o quanto Deus é bondoso, o quanto Deus é paciente e misericordioso, de um povo que repetidas vezes o abandona e segue outros caminhos, e segue os deuses dos povos que estavam ali, mas quando esse povo se arrepende, reconhece o seu erro, o seu pecado, Deus mais uma vez os restaura, mais uma vez os livra. Por isso que esse ciclo se repete, para nos mostrar como nós somos assim também. Como nós temos no nosso coração, que parece uma areia movediça, parece que não há solidez no nosso coração, uma inconstância muito frequente. A única constância do nosso coração é a inconstância. A única certeza é a nossa falta de convicção, falta de firmeza, como Israel. Mas, ao mesmo tempo, e eu confesso aos irmãos que muitas vezes, quando já preguei esse texto, em outras oportunidades, preguei esse texto como tendo Gideão no centro da narrativa. Mas isso é um erro. Não é Gideão que é o centro da narrativa, é Deus que é o centro da narrativa. É Deus. E eu queria que nós víssemos isso nessa manhã, pensando como Gideão nos ensina lições a partir daquilo que Deus faz. Ou seja, Deus está nos ensinando com os exemplos, com aquilo que ele estabeleceu com Gideão, aquilo que ele faria, ele está anunciando a Gideão o que ele vai fazer. Deus escolhe agir por meio do seu povo. Ele faz uso de pessoas improváveis, da mesma maneira como ele faz do seu povo gente que provavelmente não seria seu povo. Deus escolhe Gideão, e essa é uma escolha muito improvável. Gideão talvez não fosse a pessoa que, aos olhos de todos, deveria ser escolhida para liderar Israel nesse tempo. Mas isso não é uma exclusividade de Gideão. O próprio Abraão é muito interessante, mais à frente eu vou comentar um pouco mais sobre alguns paralelos que a gente aprende com Gideão, que Abraão também experimentou da parte de Deus. Como Abraão foi uma escolha improvável. Abraão é chamado para ser pai de uma grande nação sem ter família, propriamente dito, de forma ampla. A família dele se restringe a 2 pessoas. Ele não tem uma grande família. Ele nem tem a possibilidade de tê-la a princípio. É uma escolha improvável. Da mesma maneira, Deus faz Gideão o líder para libertar Israel, não pelo aquilo que Gideão é, mas pelo aquilo que Deus é capaz de fazer com pessoas que aparentemente não têm algo a oferecer, mas Deus faz uso delas para a glória do nome dele, e Deus as usa e elas são bênção, e nesse caso aqui liberta o povo dessa opressão. Ele não parecia a melhor escolha, mas Deus assim estabeleceu esse caminho. O que está acontecendo aqui com essa opressão dos midianitas é porque o povo de Israel é um povo, nesse momento, está se estabelecendo ainda nessa região. Ele é um povo essencialmente rural.
Ele depende dos recursos da terra. Então, quando os medianitas atacam o campo, o que eles fazem é tirar de Israel toda a possibilidade de sustento. É isso que diz, inclusive, o versículo 4. Diz que eles acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza e não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Ou seja, Israel estava sendo sufocado em todos os aspectos, inclusive financeiramente, economicamente. A nação estava empobrecida, estava sem recursos. Se eles não tinham nem o que comer, como levantariam um exército para enfrentar os inimigos? Eles não tinham como solucionar esse problema. Israel estava, como a gente diz como brasileiros, contra a parede, encurralados. Não existia alternativa. Mas é interessante porque daí vem a primeira lição do exemplo que Deus está fazendo em Gideão, com Gideão e com o povo de Israel. Gostaria que nós aprendêssemos, nós fôssemos relembrados, pelo menos, se talvez temos aprendido antes. É justamente, meus irmãos, na falta de recursos, que fica claro para nós que só Deus é o nosso recurso. Interessante porque foi justamente nesse momento, quando Israel ficou sem nenhuma alternativa, que ficou claro para eles que Deus era, desde o começo, a única alternativa viável que eles deveriam buscar. O versículo 6 é muito interessante como ele é construído. Assim Israel ficou debilitado com a presença dos midianitas, e então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Eles só clamaram a Deus porque não tinham outra alternativa mais. Eles só buscaram o Senhor porque já faltavam os recursos mais básicos. Enquanto eles ainda tinham de onde tirar alguma coisa para sobreviver, enquanto eles tinham como espremer algum recurso, tentar tirar de algum lugar, eles não buscaram o Senhor. Enquanto eles tinham como dar alguma solução, mesmo que um paliativo, eles insistiram nessas soluções paliativas, até que elas se esgotassem. E aí eles se viram sem alternativa. Eles precisaram ficar numa situação de ruína total, precisaram ficar sem alternativas nenhuma, para se lembrar que existia um Deus, que era o seu Deus, a quem eles podiam recorrer. Por que essa lição é importante? Porque da mesma maneira, nós, muitas vezes, nos apegamos a coisas e a pessoas o tanto quanto possível. Nós apegamos aos recursos, sejam eles materiais ou imateriais, o quanto nós podemos, e só quando nós nos vemos sem alternativa, buscamos o Senhor. Muitas vezes, inclusive, esse é o nosso problema, o problema do nosso coração. Porque nós achamos que outras coisas podem dar solução. E só fica claro para nós que não podem quando elas falham. Só fica claro para nós que o nosso dinheiro, que a nossa inteligência, que as nossas capacidades, nossos dons não podem socorrer quando finalmente eles falham. Nós vamos nos lembrar que é justamente essa escassez que deixa claro para Israel e para nós que, na verdade, o nosso recurso mais importante e, na verdade, o nosso único recurso seguro é o próprio Deus. Deus é o nosso único bem seguro, é o nosso único item de valor, aquilo que nós temos que realmente pode nos suprir, pode nos dar aquilo que precisamos, pode nos sustentar. Muitas vezes, para nós, assim como para Israel, é necessário passar por um momento de muita escassez, às vezes de ruína total, para ficar claro, nítido para nós, aonde está a nossa confiança. Porque uma coisa é dizer que nós confiamos em Deus. Outra coisa é eu e você, todos nós, confiarmos em Deus de fato, acima de qualquer outra coisa. Muitas vezes nós depositamos confiança em tudo, e no final, em Deus. Israel confiava que dava para dar um jeito. Eles continuaram sofrendo, mas adiando. 7 anos nessa situação. Até que finalmente não tinha mais jeito. Não tinha mais recurso. Eles não tinham mais o que comer praticamente. Eles se lembram, nós temos um Deus. Nós temos um Senhor que pode nos socorrer. Mas a boa notícia para Israel e para nós é que Deus é justamente esse tipo de recurso. Deus não falha em todos os momentos e nem muito menos nessas necessidades. O Salmo 46, conhecido na tradição como o Salmo da Santa Confiança, é o salmo que inspirou Lutero para escrever Castelo Forte. Diz assim no versículo 1, os irmãos podem ler comigo? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Interessante como o primeiro verso abre a poesia, mostrando que Deus é lugar de segurança, de proteção em meio às tribulações. Ou seja, Deus é aquele que quando tudo nos falta, quando nós não temos nada, Ele ainda assim está presente e não nos desampara.
O Salmo 9, que é um salmo que eu me aprecio muito também, vai dizer que aqueles que conhecem ao Senhor o buscam porque sabem que o Senhor não os desamparará, sabem que o Senhor não faltará com eles. Quantas vezes nós nos esquecemos disso? E só fica claro para nós quando chegamos nessa situação onde não temos alternativa. Vamos lembrar que essa situação geralmente é pedagógica. Esses momentos de dificuldade são pedagógicos para nos mostrar a fragilidade da nossa vida, daquilo que temos, daquilo que podemos controlar. Mas também mostram o poder de Deus, que sempre se dispõe a ser fortaleza e refúgio para o seu povo. Um outro salmo, o Salmo 62, eu tirei só 2 versos, mas se você ler todo o salmo, você vai perceber como ele vai falar sobre essa questão que há no nosso coração, entre aonde depositar a confiança, e como muitas vezes nós somos confrontados com a falta de recursos, com a nossa penúria, com a nossa fraqueza e fragilidade, para que então finalmente confiemos no Senhor como deveríamos. Versos 9 e 10 dizem: certamente que os homens da classe mais baixa são vaidade, os homens de ordem elevada são mentira. Perceba, todos os homens estão no mesmo patamar. Os homens mais simples, os homens mais poderosos. Algumas traduções dizem o plebeu e o nobre. Todos estão no mesmo patamar. Todos são frágeis, vaidade, mentira. Pesados na balança, juntos são mais leves que a vaidade. A palavra usada para vaidade aqui é a ideia de vazio, bolha de sabão, algo vazio. São mais leves do que isso, ou seja, não pesam nada, não têm nada de si próprios. Aí olha o que diz, no final dessa parte que eu separei no slide: não confieis na opressão, nem vos soberbais na rapina, se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. O nosso problema, muitas vezes, é que nós colocamos o nosso coração naquilo que nós temos. Novamente, material ou imaterial. Pode ser dinheiro, mas também pode ser status, que ninguém pode medir, ninguém sabe qual é o tamanho do status de alguém. Ninguém sabe qual é o tamanho da posição social de alguém, não tem uma régua para medir isso. Pode ser uma coisa imaterial, na qual nós depositamos tanto a nossa confiança, que só quando elas falham, nós lembramos que só Deus deve ser alvo da nossa confiança. Só Deus é fonte segura de sustento. Só Deus nos preserva em dias de tribulação. Israel finalmente aprendeu isso. Precisou de 7 anos de sofrimento para finalmente aprender isso. Porque Israel é como a gente. Nós somos teimosos. Enquanto ainda nós achamos que há esperança em outras coisas, nos agarramos a elas até que elas nos faltem. Até que elas nos faltem. Não sei quantos aqui já conversaram com alguém que fez algum tipo de treinamento para salvamento de afogados, seja para salva-vidas, em piscinas ou em mar, gente da área militar também. Uma das primeiras instruções que se dão, pelo menos as poucas vezes que eu participei desse tipo de instrução, é que enquanto a pessoa estiver se batendo, você não tem como salvá-la. Porque quando ela se bate, ela acha que a esperança dela está nisso. Então, se tenta salvar, ela afunda você junto com ela. É só quando ela finalmente para, ela entende que não tem outra coisa, ela meio que desiste. E aí você consegue salvar a pessoa, você consegue segurá-la e salvá-la. Enquanto nós ficarmos tentando bater nossos próprios braços e pernas, achando que nós podemos fazer alguma coisa, nós muitas vezes ficaremos parados no mesmo lugar, estagnados. Israel ficou assim. E depois as coisas tendem a piorar, ladeira abaixo. Até que eles entendem que não, é o Senhor que vai salvá-los. É o Senhor que vai providenciar. Então é na falta de recursos, muitas vezes, nós aprendemos que o Senhor é a única fonte segura de satisfação, de sustento e que nos protege em dias de tribulação. Segundo, fica claro por essa narrativa, por esse trecho da história do povo de Deus, que Deus vê muito além das aparências das coisas, porque Ele sabe o que Ele pode e vai realizar. Ele sabe o que Ele é capaz e o que Ele vai realizar. Eu botei aqui em 2 frases o que Ele pode e vai, mas na verdade é a mesma coisa, porque o que Deus pode fazer, Ele faz. Deus não tem potencialidade na sua ação. O potencial de Deus é fazer. Deus não está restrito a só pensar em fazer alguma coisa. Ele a faz. Ele faz o que Ele designa fazer. E é interessante perceber isso. O versículo 12 vai mostrar como o Senhor envia o seu emissário, o seu mensageiro, para falar com Gideão, que é o homem que Ele vai levantar para libertar Israel. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Só que Gideão, se você olhar para o versículo 11, Gideão estava no lagar. O lagar era um lugar de prensar uvas. Mas ele estava no lagar malhando o trigo. É mais ou menos como se ele estivesse tentando tirar um parafuso com um martelo.
está no lugar inapropriado, ele não tem as ferramentas certas. Ou seja, exige muito mais esforço. Por que ele está fazendo isso? Por que ele está no lagar, que é lugar para prensar uva, malhando trigo? Porque ele está malhando trigo escondido. Porque quando os medianitas vêm, eles vêm na época justamente da colheita. Israel tem todo o trabalho de plantar. Os medianitas não plantavam. Eles esperavam Israel plantar. Quando chegava a época da colheita, eles vinham, tomavam tudo que eles não quisessem consumir, destruíam. Então ele conseguiu salvar um pouco de trigo, e ele vai malhar escondido. E eu te pergunto, parece um ato de alguém corajoso isso? Não parece ato de gente corajosa. Não parece um ato de valentia. Ele está justamente demonstrando talvez o oposto dessa saudação. Ele é saudado como um homem valente, mas aos olhos nossos e daquelas pessoas que estão ali à volta, ele é um tipo de covarde. Não no sentido de não fazer o que deveria para salvar alguém, nada disso, mas covarde no sentido de não enfrentar situações porque ele quer se preservar, é autopreservação. Então ele vai para o lugar mais escondido que ele pode encontrar, ninguém espera que alguém vai malhar trigo lá no lagar, ninguém espera isso. Ele vai para lá. Mas é interessante como o Senhor, quando olha para Gideão, perceba, daqui a pouco eu vou falar sobre a capacidade de Gideão um pouco, mas Deus não está chamando Gideão de valente por Gideão em si. Eu creio que Deus está chamando Gideão de valente porque Deus sabe o que Ele fará com Gideão. O que Ele, o Senhor, é capaz de fazer com um homem comum como Gideão, que na verdade nem é tão corajoso assim. E por que eu creio nisso? Por causa dos outros exemplos bíblicos que eu poderia mencionar, que são muitos, onde Deus vê coisas que Ele vai fazer, e por isso Ele chama pessoas que nós nunca veríamos antes. Eu exemplifico isso. A narrativa de José, a história de José. Se você não sabe o fim da história de José nos capítulos finais de Gênesis, se você olhar só o começo, você pensa, não é possível que Deus vai fazer alguma coisa com a vida desse rapaz. Porque José é o menor da sua casa naquele momento. Menor entre 11 irmãos, naquele momento. Entre 10, no caso, né? Ele é o 11º. E José, mesmo sendo o menor, ainda imaturo, pequeno, de pouca idade, ele ainda é vendido como escravo. Ele tem uma certa ingenuidade, porque ele fala com seus irmãos sobre os sonhos que Deus está colocando no coração dele, que ele a princípio não sabia que era Deus ainda, ele está ainda entendendo isso, vai entender isso mais à frente na maturidade, e por isso ele é vendido como escravo. Mas uma história tem tudo para dar errado, de um menino que não tem como ser o líder que ele sonha que vai ser, é isso que Deus faz exatamente. A inveja dos seus irmãos, a malícia do coração deles, ser vendido como escravo, ser difamado, tudo isso de alguma maneira estava na ação de Deus, no prato de Deus, tanto que José entende isso. No capítulo 50 de Gênesis, José fala isso para os irmãos dele, vocês planejaram o mal, vocês fizeram tudo isso, mas foi Deus que me trouxe para cá. Ou seja, Deus enxerga, Deus sabe o potencial, não chega no sentido de antever, porque ele não precisa antever outra coisa, ou coisas que outros escreveram, porque é Deus que escreve a história. Mas ele sabe o que ele fará. E por isso ele vê esse potencial e ele escolhe pessoas que seriam escolhas improváveis. Davi, o menor da sua casa, não preparado para lutar contra gigantes ou com qualquer outro soldado. Davi não tinha condição de lutar contra ninguém, muito menos contra um gigante. Mas o Senhor o leva, o impulsiona, o coloca numa situação onde Deus vai usá-lo. Paulo, um homem que confiava nos méritos próprios, como cumpridor da lei, ele fala sobre isso quando ele escreve, dizendo que ele teria todos os motivos para se orgulhar na lei e nos seus próprios méritos, assim como outros, os judaizantes se orgulhavam. E ele tinha feito isso no passado. Paulo, que era perseguidor da igreja, mas justamente esse Paulo, que Deus escolhe para fazer o que tem que fazer, que é pregar o evangelho aos gentios e expandir o seu reino. Deus escolheu Gideão, não pelas capacidades de Gideão, necessariamente, mas porque Deus sabe o que ele vai fazer com Gideão. Meus irmãos, quando nós olhamos para nós mesmos, muitas vezes nós percebemos as nossas limitações, isso pode nos paralisar. Isso nos paralisa se no fundo, nós confiamos nas nossas capacidades. Mas quando a gente pensa, principalmente como igreja, como povo de Deus, e nós olhamos para a missão que Deus nos confia, ela é grande demais, os desafios são grandes demais, nós somos pequenos, nós temos que lembrar que se Deus nos chamou para ser seu povo, e Deus nos confiou essa missão, Deus está vendo o potencial, Deus sabe o que Ele vai fazer. Temos que confiar no Senhor para nos usar, para fazer aquilo que sabemos que por nós mesmos não podemos fazer. Deus chamou Gideão de valente, e depois Deus fez Gideão ser valente.
mesmo sem Gideão, que Gideão fosse. Deus nos chama para ser seu povo, para pregar o evangelho, para testemunhar, para fazer diferença, para transformar um país como o nosso. Que aos meus olhos, aos seus, essa transformação é impossível, mas para o Senhor não é. O Senhor nos chama para isso e nós devemos confiar que se Ele assim nos chama, Ele vai realizar essa obra, Ele sabe o que Ele fará, o que Ele é capaz de fazer por meio do seu povo. O Senhor, quando convoca seu povo para grandes obras, Ele faz isso porque Ele sabe que é por meio do seu povo que Ele vai realizar essas grandes obras. Deus poderia, meus irmãos, usar os recursos que Ele bem entendesse, mas Ele escolheu usar gente como a gente, vasos frágeis como nós. Ele podia escolher qualquer pessoa da face da terra, mas Ele escolheu Gideão. Ele podia escolher qualquer nação do mundo, Ele escolheu Israel. Ele podia escolher qualquer pessoa, Ele escolheu você e a mim para sermos seu povo e para seguirmos essa missão que Ele nos confiou de ser igreja. Antes de ir para o próximo ponto, sempre me lembro, quando eu falo sobre isso, da igreja do primeiro século, a igreja apostólica. Que coisa mais improvável para dar certo. Aqueles nossos irmãos não tinham recursos nenhum, financeiros, a maioria deles eram pessoas muito simples, com pouca instrução, nenhuma respeitabilidade na religião de Israel, a maioria esmagadora deles. E mesmo assim, a despeito de tudo isso, na verdade, em razão de tudo isso, Deus operou por intermédio deles. E hoje, nós só fomos alcançados pelo Evangelho por causa disso. Que Deus usou pessoas comuns, pescadores, cobradores de impostos, pessoas simples, mulheres simples, servos e servas em casa de gente nobre, para levar o Evangelho adiante. É uma questão improvável, mas porque Deus sabia o que Ele faria, o que Ele é capaz de fazer por meio do seu povo. Deus assim atuou em Gideão, Deus assim age na igreja hoje. Deus nos chamou e Ele vai realizar a obra para a qual nos chamou. Terceiro, devemos nos dispor a servir o Senhor com aquilo que já temos. Olha para o versículo 14, por favor, ou então para o slide onde vai aparecer. E diz, então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel das mãos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Deus operaria uma grande libertação para Israel por meio de Gideão. E Ele não mandou Gideão esperar alguma coisa ou alguém para começar. Isso é muito interessante, porque o Senhor o chamou, Gideão apresentou, como sempre, aliás, todo chamado nas Escrituras tem esse elemento também, uma resistência humana. E Gideão falou, Senhor, mas eu não posso, está a pessoa errada. A minha família eu sou o menor da minha família é menor da minha tribo, e a tribo dele, convenhamos, não era uma tribo de influência na liderança de Israel. Ele não era a pessoa indicada. Ele fala, Senhor, eu não sou a pessoa indicada. Mas Deus fala, eu mandei você ir. Eu mandei você ir. E é interessante porque Ele fala assim, e vai nessa tua força. E aqui, sem querer dar margem para nenhuma questão de autoajuda, mas é interessante isso. Porque o que Deus quer dizer para ele já há recursos com você. Eu estou chamando você e Deus vai operar. Deus vai fazer coisas que Gideão não pode fazer por si próprio. Mas Deus já o capacitou de algumas coisas. Deus já conferiu a Gideão algumas capacidades, algumas habilidades. Começa com isso. Começa com os recursos que você já tem. Você não precisa esperar algo mais. Começa. Continua. Vá adiante. Com a ordem de Deus, com a promessa de livramento, os recursos que ele já possuía já eram suficientes. Era só isso que bastava para ele. E aí sim eu volto à narrativa, semelhante com a narrativa de Abraão. Porque Abraão, meus irmãos, a chamada da aliança feita com ele, o chamamento de Abraão, ele é muito interessante, porque ele é chamado para ser pai de uma grande nação, como eu disse ainda há pouco, sendo um homem de avançada idade, com uma mulher que não podia ter filhos. Ele é chamado para tomar posse de uma herança, de uma terra, que ele não sabe onde é. Ele sai sem saber para onde está indo. Ele é chamado para ser herdeiro, para ter uma herança da parte de Deus, sem que ele próprio saiba se vai ter um herdeiro da sua família. E é interessante porque Abraão obedece. Abraão não sabe de nada, só sabe o que Deus mandou fazer, só sabe que Deus prometeu estar com ele, e ele começa com o que ele tem, só tem isso. Ele obedece, ele vai adiante. Abraão não espera mais nada. Um pastor amigo meu, quando eu era bem mais novo, ele comentava esse texto, explicando o lugar onde eu estava, ele falou assim, olha, quando eu penso na chamada de Abraão, e naquilo que Deus nos chama a fazer como povo de Deus, muitas vezes sem entender, eu penso que é muito parecido, muito semelhante com andar num lugar escuro à noite, uma mata fechada, por exemplo, com uma lanterna. A lanterna não é capaz de iluminar tudo. Ela ilumina parte do caminho. E conforme você anda,
ilumina um pouco mais. E aí você vai andando, e conforme você vai andando, mais do caminho se apresenta a você. Porque Deus chamou Abraão e só foi revelando o que faria à medida que Abraão foi obedecendo e caminhando. Desobedecendo às vezes também, o Senhor o disciplinando por isso, mas à medida que ele obedece e caminha, o Senhor vai apontando para onde ele vai. Gideão, ele tem que entender, e ele vai entender isso mais à frente, apesar das fraquezas e limitações dele, que o que ele precisa, Deus já o deu, que o principal é, você tem uma comissão dada por mim, uma missão confiada por mim, você tem minha promessa de estar com você, agora vai com os recursos que você tem. Meus irmãos, tem pessoas, tem ministérios, tem igrejas, que estão sempre esperando alguma coisa de fora para poder caminhar. Sempre esperam algo externo para poder ir adiante. É aquela coisa de, se a gente tiver dinheiro, ou quando eu tiver dinheiro, e esse quando tiver dinheiro, meu irmão, é difícil, né? Quando tiver dinheiro. Se eu tivesse aquele emprego, se fulano se envolver nesse projeto. Sempre é algo de fora, parece que está esperando, e aí as coisas não andam. Quando o Senhor chama o seu povo, e Ele promete que vai agir por meio do seu povo, isso nos basta. Os recursos que nós precisamos para começar, Deus já nos deu. É nesse sentido que Ele fala, vai na força que você tem, comece com o que eu já te dei, comece com o que você já tem, não espera mais. E começa a servir à medida que atuamos e somos instrumentos na mão do Senhor servindo. Deus vai mostrar o caminho adiante. Deus vai mostrar mais. Com o povo de Deus, meu irmão, nós só precisamos discernir para onde Deus nos aponta e da segurança de que Ele estará conosco. Só precisamos disso. Saber para onde ir e ter a certeza no nosso coração que Ele está conosco. Todo o restante, dinheiro, talentos, dons, o que nós temos por agora é suficiente para começar. O Senhor nos capacitará adiante. Ele suprirá as nossas necessidades adiante. Nós começamos confiados naquilo que já temos, porque o Senhor já nos deu, e na certeza de que Ele estará conosco. Isso para nós deve nos bastar. Deus está conosco, devemos então nos dispor a servir com aquilo que já temos. E, por fim, por saber das nossas limitações, Deus não nos desamparará. Versículo 16 vai aparecer, os irmãos podem ler? Tornou-lhe o Senhor... Gideão não era um guerreiro. Gideão sabe que ele é pequeno. Versículo 15, ele vai falar, olha, eu não sou a pessoa certa, como eu mencionei ainda há pouco, eu não sou da família certa, do clã certo, a tribo certa, nós somos pequenos, nós não temos nada. E é interessante porque ele fala isso para Deus, e Deus não dá uma injeção de ânimo nele. Deus não dá para Gideão uma dose de encorajamento baseada em motivação. Do tipo, Gideão, que isso, rapaz, falando que você é pequeno, você é grande. Deus não fala para ele, Gideão, rapaz, você está botando você mesmo para baixo, que autoestima baixa é essa, rapaz? Levanta a autoestima. Não é isso que Deus fala para ele. A resposta que Deus dá para Gideão é a única resposta capaz de gerar encorajamento verdadeiro, motivação genuína. O que Deus fala para Gideão é, eu estou com você. É verdade, você é pequeno. É verdade, você é frágil. Mas eu estou com você. Esse é todo o encorajamento que Gideão precisa. Esse é todo o encorajamento verdadeiro que eu e você precisamos. O que nós precisamos como cristãos, na verdade o ser humano como todo, mas nós como cristãos, não é pensar mais de nós mesmos. Nós precisamos não é disso. O que nós precisamos é saber que realmente nós somos frágeis e pequenos. Mas o Senhor está conosco. O Deus que é todo-poderoso está conosco. E essa é a fonte da verdadeira motivação. Qualquer outro lugar onde nós tentarmos tirar encorajamento, vai nos faltar. Como ainda há pouco eu disse que faltou para Israel. Eles não tinham mais onde tirar recursos. Mas nessa situação, Deus fala para Gideão, eu estou com você. Eu estou contigo. O chamado de Moisés, vai aparecer aqui uma parte desse chamado de Êxodo 3, é muito semelhante nesse aspecto. Quando Moisés é chamado por Deus, e Moisés fala, olha, Moisés começa a oferecer objeções, olha, não vai dar, eu não tenho as capacidades certas, ele fala inclusive da sua língua pesada, que a questão é, não sei se é gagueira, o que é que Moisés tem, mas ele não se vê capaz de fazer essa grande obra, de liderar um povo,
nessa grande obra que é libertá-los do Egito, que Deus está dizendo para ele que vai fazer, naquela sarça, onde ele se revela a Moisés. É interessante como, então, nessa parte extraída, versículos 11 e 12 estão aparecendo, como Deus vai encorajar Moisés. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Deus lhe respondeu: eu serei contigo. E este será o sinal que te enviei. Depois de haver tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse lugar. Quando ele fala quem é o seu Deus, não fala, rapaz, você é Moisés. Não, Deus fala, eu serei contigo. Essa é a resposta que você precisa, Moisés. Eu serei contigo. Eu sei das suas limitações. Eu conheço você. E por isso que eu estou chamando e estou dizendo, eu serei contigo. Ao mesmo tempo que o Senhor nos dá uma grande missão, muito maior do que nós mesmos. Deus nos encoraja a começar, a confiar nele, começar, mesmo sem saber todos os caminhos. Deus sabe as nossas fraquezas. Ele não nos abandonará. Deus não vai simplesmente nos empurrar para o desafio à nossa frente e nos deixar lá. Não, Deus vai nos impulsionar. Deus vai nos levar adiante, mas vai conosco. Deus vai conosco. E isso é interessante porque esse é justamente o pedido que Moisés faz mais à frente. Quando o povo de Israel está sendo rebelde com Deus, Deus fala para Moisés, olha, vocês podem continuar seguindo para a terra que eu prometi a vocês, mas eu não vou com vocês mais. Lá em Números capítulo 13. E Moisés fala, Senhor, se o Senhor não vai conosco, nós vamos ficar aqui. Nós não queremos ir para outro lugar. Nós não queremos acampar em outro lugar, não queremos outra terra. A gente fica aqui nesse lugar. É melhor ficar aqui no meio do deserto, no meio do nada, com o Senhor. Nós não vamos para outro lugar. Moisés entendeu que a questão não era a terra em si. Era o Deus que tinha prometido a terra. A questão não era ir para além do Jordão e as campinas verdejantes que lá estavam. A questão era Deus que estava com eles. Se Deus não fosse, eles não queriam ir. Pelo menos Moisés entendia assim. Deus conhece as nossas limitações e por isso Ele não vai nos desamparar. Deus nos confiou uma missão que é muito maior do que nós mesmos. Ele já nos proveu com alguns recursos, podemos começar. Nós vamos permanecer, vamos perseverar, sabendo que Ele estará conosco. É justamente nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, apesar delas e por causa delas, que Deus vai agir. Encerrando esse ponto para poder concluir, quando o apóstolo Paulo pede ao Senhor que o livre do espinho na carne, ele descobre que Deus opera justamente nas suas limitações. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, diz assim, então ele me disse, Deus falando com Paulo, e Paulo retratando, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo responde, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. A fé cristã não é uma mensagem para pessoas fortes e nem para que as pessoas se sintam fortes. A fé cristã, nesse aspecto, ela é extremamente realista. Nós somos pessoas frágeis, pequenas. Com isso, não devemos menosprezar o que temos, não é essa a questão. Mas é reconhecer que há limites para nós. As nossas capacidades, elas nos cumprem um papel pequeno. Há muito que elas não podem fazer. Há muito que nós precisamos caminhar para onde ir, principalmente como igreja, para onde não podemos ir por nossas próprias capacidades. Mas o Senhor estará conosco. Deus vai à nossa frente e vai juntamente conosco. Ele não vai nos desamparar. Esse é o encorajamento que nós precisamos. Quem somos nós? Não somos ninguém. Mas quem é o nosso Deus? É isso que importa para nós. E Ele estará conosco. O nosso Deus nos chama, pessoas improváveis como nós, num lugar improvável, para fazer coisas que talvez quando alguém ouvir, não acredite que seja possível nós fazermos. E é verdade, não é possível que nós façamos essas coisas. Mas o Senhor está conosco e Ele vai cumprir essa obra. Ele vai nos levar adiante, Ele vai suprir nossas necessidades. E Ele vai ser o nosso mais importante recurso em todo o tempo. Vamos orar? Querido Deus, Pai amado, Pai, quando olhamos para a história da redenção narrada na Bíblia, Pai, nós vemos pessoas como nós, cheias de defeitos, cheias de fraquezas, sendo chamadas pelo Senhor para cumprir missões, para receber da Tua parte ordens sobre o que deveria ser feito, para que o Teu nome fosse glorificado, para que o Teu povo fosse preservado. Pai, nós te louvamos porque essas narrativas, essas histórias servem para nos mostrar, Senhor,
que não é com pessoas extraordinárias que o Senhor age, mas é por meio de gente comum, como nós. O teu povo, ó Pai, esse é o meio que o Senhor escolheu, estabeleceu, agir, por meio dele. E por isso, Senhor, como o teu povo aqui nesse lugar, nesse momento onde o Senhor nos inseriu, nós pedimos, Senhor, usa-nos, ó Pai. Ó Pai, nós não nos vemos como pessoas valentes. Nós entendemos, mesmo com nossas limitações, que nós temos muitas fraquezas, muitas fragilidades. Pai, mas nós confiamos no Senhor, que o Senhor nos confiou uma missão, o Senhor tem nos chamado para agir, de forma a glorificar o teu nome, de forma que o teu reino possa ser expandido aqui nesse lugar. Nós confiamos que o Senhor há de nos suprir as necessidades, ó Pai. Pai, nós confiamos que o Senhor já tem nos dado os recursos para começarmos, para continuarmos, para irmos adiante, mesmo que nós não entendamos tudo, mesmo que nós não saibamos exatamente aonde vamos chegar, mesmo que nós não saibamos de onde vamos tirar o que precisamos. Pai, nos lembra que o Senhor é o nosso mais importante recurso, que nenhum de nós precise chegar num tempo de escassez para se lembrar disso, que nenhuma igreja, nem a nossa, nem nenhuma, precise chegar num tempo de sofrimento, de penúria, para finalmente se lembrar que o Senhor é o seu recurso. Não, Pai, nos lembra disso todo dia, para que a nossa confiança não esteja em nada mais além do Senhor. Pai, ajuda-nos, Senhor, a não cairmos na armadilha do nosso próprio coração, de confiarmos em nós mesmos, de confiarmos em homens, de confiarmos em lideranças fortes, ó Pai. Não, que confiemos no Senhor. Meu Pai, obrigado, porque temos na Tua palavra a garantia de que o Senhor estará conosco todo o tempo, ó Pai. Pai, porque só pela Tua presença conosco que nós vamos continuar. Se o Senhor não fosse conosco, nós não quereríamos para lugar nenhum, ó Pai. Mas porque o Senhor garante estar conosco, na pessoa do Teu Filho Jesus Cristo, que disse que estaria conosco, com o Teu povo, até a consumação dos séculos. É nessa confiança que nós permanecemos de pé e caminhamos, ó Pai. Ajuda-nos então a discernir os Teus caminhos, a confiar na Tua presença entre nós, e quanto a tudo mais, simplesmente confiar no Senhor, ó Pai. Tudo isso, ó Pai, nós pedimos e agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome.